Pedrão, vamos lá. Começar aí pela notícia que você me alertou, não tinha visto. E aí o Globo Esporte, no final da noite de ontem, subiu a informação. Eu queria até falar que estão divulgando um fake news aí do Eric Faria. O Flamengo estaria fechado com um jogador gigante para anunciar. Não sei se você chegou a ver. Mentira. Eu falei com o Eric, é mentira total. Tá? Ele pediu para a gente desmentir. Então tá aqui. Valeu, Eric, tá desmentido aí. Então, para quem está divulgando esse print aí mentiroso, tá? O Eric Faria pediu para a gente até. Também, né? O pessoal faz isso com todo Fazem mundo. direto. O Eric pediu para a gente. Ele falou: pô, aproveita a tua audiência lá e avisa que é mentira. Com relação ao Varela, cara, você me alertou aí que no final da noite o Globo Esporte postou. Você quer falar para a galera aí o que aconteceu? Autorizou aí o Sampaoli? Parece que essa notícia estava correndo lá no Uruguai. E aí, naturalmente, isso chegou aí até os jornalistas do Globoesporte.com, eles apuraram e realmente o Varela ontem, na quinta-feira, chamou o Sampaoli para uma conversa franca, uma conversa tranquila, e falando se ele não está nos planos do técnico, porque ele não vem recebendo oportunidades, e realmente é verdade. O Varela só jogou um jogo como titular do Flamengo com o Sampaoli, que foi contra o Nublense fora de casa. E ele entra muito pouco. Ele entrou no outro jogo ali, entra muito pouco. E aí ele perguntou, e o Sampaoli foi sincero com ele, disse que se surgir alguma proposta que seja lucrativa para a carreira dele, que ele pode sair sem problema nenhum. Então, basicamente, o Sampaoli dispensando aí, não conta com o Varela. O Flamengo vai continuar com dois laterais, né, Gabriel? Tem o Mateuzinho voltando aí, tá na transição para o gramado, e tem o Wesley também, que é titular absoluto praticamente aí do Sampaoli, ele não abre mão de jeito nenhum do Wesley. Então, Varela deve estar de saída do Flamengo. Resta chegar a proposta, né? Porque ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2025. Precisa de uma proposta também, né? Pois é. E se a gente está falando aqui de lateral, saiu também aqui uma informação que o Alex Telles estaria livre para vir para o Flamengo. Não sei se você chegou a ver essa notícia. Olha só, a matéria eu peguei aqui até no Mundo Rubro-Negro. Assim que o Jorge Sampaoli foi confirmado como técnico do Flamengo, possíveis reforços para o Rubro-Negro começaram a ser especulados e tal. De acordo com torcedores.com, o ala, que pertence ao Manchester United até junho de 2024, ou seja, até meio do ano que vem, daqui a pouco já pode assinar um pré-contrato no final do ano, teve seu nome descartado pelo Benfica. Tá? O clube de Portugal pensava em Telles como uma grande oportunidade no mercado de transferência, já que o atleta está retornando ao time inglês após o período de empréstimo no Sevilha. Por isso, segundo o portal, o caminho fica livre para o Flamengo, que teria interesse em Alex Telles. Ainda segundo a reportagem, o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, sentará novamente com os representantes do atleta por uma indicação do técnico argentino Jorge Sampaoli. Então, indicação do Sampaoli, o Braz já tentou contratar o Alex Telles, segundo a matéria do torcedores.com, e no setor do Alex Telles, o Flamengo tem aí o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz, que deve se aposentar no final do ano. Então, na lateral direita, o Flamengo tem 2 à disposição, na lateral esquerda também tem 2 à disposição, deve ficar com um só, e aí vai ter que contratar. E na direita a gente não sabe como é que vai ser, mas o Flamengo também deve acabar contratando alguém, que tem Mateuzinho e tem o Wesley. Então, surge aí o nome do Alex Telles novamente. O que você acha, Pedrão? Cara, o Alex Telles é muito bom jogador, né? Ele estava na Copa do Mundo de 2022, ele foi convocado pelo Tite. Cara, tem 30 anos de idade, é uma idade assim, não é uma idade tão avançada, tá? O Flamengo vai precisar, né, Gabriel, de um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz, ao final da temporada, deve realmente encerrar a sua carreira. E, cara, é uma boa possível contratação, né? Se o Flamengo realmente conseguir concretizar, né? Depende aí da negociação envolvendo o Manchester United. Será que tem aquela situação também, Gabriel? Que o pessoal, o Flamengo vai desistir do negócio com o Manchester, vai ficar queimado com o Manchester. Será que entra isso aí também? Né? Será que o Manchester vai ficar com receio de negociar o atleta com o Flamengo? Não sei. Eu acho que vale muito a pena. Depende do valor também que o Manchester vai pedir. Não ganha pouco, certamente. Ele teria que abrir mão de parte do salário dele. Estava emprestado ao Sevilha, foi campeão da Europa League com a equipe do Sevilha. O Sevilha que é o rei da Europa League lá no futebol da Europa. Cara,
é um bom jogador, tá? É um bom jogador. Seria um baita jogador para competir posição ali, né? Revezar a posição com o Ayrton Lucas é jogo pra caramba. São 3 competições que o Flamengo está atualmente e vai estar nas próximas temporadas também, porque a gente tem um time bem qualificado. Seria uma baita contratação, Gabriel, na minha opinião. Concordo contigo, muito bom jogador. E a gente também tem outra situação que está sendo muito comentada, que é a possível vinda do Claudinho, que ontem o Eric Faria trouxe que tinha avançado. Depois outros jornalistas também confirmaram a informação. E aí o Júlio Miguel Neto falou com o empresário que negou. O Diogo Dantas também falou com o empresário que negou. Então, tem informação de 2 tipos, né? São 2 tipos de informação completamente opostos. E a gente fica naquela de tipo, será que realmente tem alguma coisa avançada? Bem, eu conversei com uma pessoa próxima do jogador, sem ser o empresário. Cheguei nessa pessoa próxima do jogador sem ser o empresário. E essa pessoa me falou: o Flamengo já procurou o jogador. O Flamengo já entrou em contato com o jogador? Sim. O jogador já sabe que o Flamengo quer. O Flamengo já fez um primeiro contato com o Zenit, tá? E o Zenit não respondeu o Flamengo. O staff do jogador passou algumas situações para o Flamengo. O Zenit ainda não respondeu o Flamengo. Tá? Essa informação agora totalmente exclusiva. Eu nem te avisei que eu sabia disso. Então, o Zenit, tá, já recebeu o contato do Flamengo, mas não respondeu o Flamengo. O Flamengo não sabe quanto o Zenit quer. O Flamengo tem ideia, através de staff de jogador, de quanto o Zenit quer. Mas o Flamengo não foi respondido pelo Zenit ainda. Então, não tem nada como... Então, eu vou ter que confirmar a informação do Diogo e do Júlio Miguel Neto, que avançado não está. O Flamengo pode ter avançado na decisão de contratar o jogador e já ter procurado o jogador. Mas o Zenit ainda não foi convencido e nem sequer passou o valor ao Flamengo, que aceita negociar o jogador. Então, a chance, mas o que nos falaram ainda, vai ser muito difícil tirar o Claudinho por um valor que não seja alto. O Flamengo vai ter que pagar muito caro para contratar o Claudinho. Eu falei, 12 milhões contrato o Claudinho? Essa pessoa falou para mim, só se o Zenit aceitar vender 60%, 50% e ficar com uma porcentagem, o que é muito difícil. E aí, Pedrão? Cara, a gente estava comentando até ontem, né, que negociar com os russos é bem difícil, bem complicado, sobretudo essa equipe do Zenit, que está fazendo uma limpa lá na equipe do Corinthians, está levando todo mundo. O Flamengo já tem uma experiência recente negociando com o Zenit, que foi a negociação pelo Wendel no ano passado, e viu como é difícil. Os caras não dependem de dinheiro, os caras têm dinheiro pra cacete. E, Pedrão, agora eu vou deixar você mais uma vez, eu trouxe aqui algumas informações e você comentou, agora você traz a informação e eu comento. O que está acontecendo? Que história é essa de John Textor querendo contratar o Vitor Hugo? Também é isso, aparece alguns jogos aí, faz 3, 4 jogos bons pelo Flamengo, já desperta o interesse aí da galera. O John Textor não conseguiu segurar o Castro, botafoguenses estão chorando, Botafogo pode descer a ladeira, mas ele quer contratar o Vitor Hugo. Mas me explica aí, é para o Botafogo, é para quem? Pois é, Gabriel, eu estava fazendo a pauta aqui do meu vídeo, né? E eu acabei caindo lá no site do Gavia News, tá? Que publicou uma matéria que o John Textor está encantado pelo futebol do meio-campista do Flamengo, o Vitor Hugo, né? Tá encantado com a habilidade dele, com a versatilidade dele, né? A gente sabe que o John Textor, isso dá até um pouco de medo, mas ele tem um bom relacionamento com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É claro que o Landim não vai vender nenhum jogador por conta de bom relacionamento, é brincadeira, mas ele está interessado no Vitor Hugo para a equipe do Lyon, da França, segundo a matéria do Gavia News. E aí, quando foram falar em proposta, eu dei até uma baita de uma gargalhada aqui, porque, segundo a matéria, a primeira proposta do Lyon para adquirir o Vitor Hugo deve ser de 8 milhões de euros, o que, para mim, é uma piada, porque a multa do Vitor Hugo é altíssima. Eu não lembro qual é o valor exato, você pode até falar aí. É o quê? Eles querem o dedão do Vitor Hugo, é isso? Eles querem a chuteira do Vitor Hugo, né, com esse valor de 8 milhões de euros.
Cara, o John Textor, eu acho que ele assiste a todos os jogos do Flamengo, Gabriel, porque não é de hoje. Ele foi à Gávea, lembra? Na época que o Matheus França nem jogava ainda pelo profissional do Flamengo. Ele foi lá na Gávea ver o jogo do Matheus França contra o Botafogo dele, na categoria de base. E ele já queria o Matheus França para o Crystal Palace, e parece que agora ele está de olho na contratação do Vitor Hugo. E eles não são bobos, né? Aí vão para lá, jogadores contratam para lá e aí depois traz aqui pro Botafogo, né? Como ele queria contratar o João Gomes também, que graças a Deus não foi para o time dele. É isso. Eu acho que o Flamengo tem que ter amizade, negócios, como é que é? Negócio, amigos à parte, né? Como é que é? Amigos, negócios à parte. O Flamengo não pode dar esse mole, né? De simplesmente vender um jogador que tem aí como destaque e reforçar um rival direto. Queira ou não, hoje o líder do Campeonato Brasileiro pode piorar com a saída do Castro, mas o Flamengo não pode, de forma alguma, vender, né, um jogador para um Textor que você sabe, né, que tem ali o seu investimento em equipes de fora do país, mas tem no próprio Botafogo e pode acabar trazendo o jogador para jogar no Botafogo, né? Então o Flamengo estaria reforçando um rival aí, então o Flamengo tem que avaliar muito bem ou colocar em contrato. Esse jogador não pode ser negociado depois, eu não sei se tem como fazer isso.